Olá, queridíssimos. Eu vou direto ao assunto porque, assim, pelo Instagram, eu fiz essa publicação aqui. E a partir daí eu fiz como se fosse um pacto social para que eu mesma me cobrasse. Sendo que eu expus as minhas metas de julho. É o último final de semana de julho. Tô gravando isso dia 25. Tô gravando isso dia 25 de julho. Último final de semana do mês. Porque a gente vai tentar manter esse ritmo aí, tá? Das metas que eu tô colocando. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Tenho aí 5 metas, né? Que é terminar meu grid profissional, ter os meus 1000 irmãos no Instagram, vacina da lei em dia, primeiro lugar no Gym Rates, montar minha estratégia no TikTok. Vamos pra primeira meta e a gente vai falando de forma progressiva e eu vou contando pra vocês o que eu fiz, tá? Toda vez que eu monto meta pra minha vida, eu aprendi isso, tá? Eu divido ela em sessões, que tendo microatividades eu consigo chegar até onde eu quero, né? E aí eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um quadrinho, que na verdade assim, meu quadrinho é minha parede inteira. Por ela toda tem post-it. E toda vez que eu tenho alguma ideia, alguma meta e tudo mais, eu coloco aqui. E aí, vamos, a primeira meta. Primeiro lugar no Gym Rates. E assim, não consegui, não bati essa meta. Primeiro porque meu celular é meu instrumento de trabalho. E toda vez ele fica com minha memória cheia. Não é essa a maior desculpa, tá? Vou explicar. Eu sempre tenho que desinstalar o aplicativo pra ou editar vídeo, ou fazer vídeo, ou tirar foto, porque eu vou visitar cliente, e aí se meu celular tá sem espaço, eu tenho que desinstalar alguma coisa. E aí eu falei assim, cara, deixa pra lá, não vou conseguir fazer, não vou conseguir ter sempre os dinheiros, aí eu não vou postar, e aí tem que postar no dia. Enfim, eu criei um novo método pra eu conseguir acompanhar os meus exercícios, que é esse método de quadradinho. No TikTok eu mostrei lá e aí eu atualizo, mas também tive que parar, porque foi o seguinte, eu tenho escoliose e condromalácia, e aí eu passei pelo ortopedista, fisioterapeuta, tô fazendo fisioterapia, e eu não posso fazer diversas das atividades que eu tava fazendo, correr, andar muito, saltar, enfim, e eram as atividades que eu fazia todos os dias, e prejudica, eu ainda tô examinando e tudo mais, mas pode ser que eu tenha problema no ciático e isso só piora. Então, eu dei uma pausa até eu ter o resultado certo do que eu posso ou não fazer. Então, eu faço ali as minhas danças, mas, enfim, tá tudo aqui. Mas não consegui o primeiro lugar no G-Rates e vai ser uma meta que eu vou redesenhar pro próximo mês, dentro das fisioterapias e tudo mais. Então, assim, faz muita... A nossa vida é assim, né? A gente tem que ir atualizando as coisas conforme a gente consegue. Sem ultrapassar, sabendo os nossos limites, né? Mas sabendo que o fracasso, às vezes, é até uma vitória. Porque, imagina, se eu tivesse continuado fazendo os exercícios, esteira, corrida, salto e tudo mais, eu poderia me prejudicar aqui pro futuro, né? E eu sou do tipo de pessoa que eu detesto desculpas. Porque quando eu identifiquei que eu dava muita desculpa pras coisas que eu fazia quando eu era mais nova, eu não sabia que era desculpa, até saber. Quando soube, eu parei. E aí... A próxima meta foi vacina da lei em dia. Isso, cara, eu quebrei em 3 tarefas, que foi separar dinheiro para a primeira vacina do adulto, verificar as datas para levar ela nas outras 2 vacinas e incluir no planejamento monetário, inclusive os itens necessários. Porque assim, quem é Lei, né? Lei é minha gatinha. Ela também tem TikTok, se você quiser seguir ela. E no perfil profissional dela, porque agora ela é blogueira. Que bonitinha. No meu perfil pessoal também eu mostro ela diariamente. E assim, ela é a coisa mais preciosa da minha vida. E eu fiz ali as vacinas dela de quando ela era criança e tudo mais. Hoje ela tem 3 anos e eu não sabia que ela precisaria tomar todos os anos vacina. E é uma coisa que é necessário, né? Parece que atualizaram as ordens de medicina veterinária, não sei dizer muito bem. E eu preciso atualizar o cartão de vacina dela. Então, eu precisava concluir todas as vacinas. A gente iniciou essa nova etapa de conclusão de saúde dela. Então, a gente fez um plano. Eu tenho um planinho pra ela da Pet Love. E, inclusive, tenho o cupom, se você quiser usar também. E a gente tem desconto, inclusive nas compras, né? Eu contratei um plano que tem ali desconto nos itens que eu compro pela Pet Love. E o gatinho, ele precisa de alguns cuidados específicos, né? Tanto de saúde quanto de bem-estar pro dia a dia. Onde eu vou colocar raçãozinha, que tipo de ração eu compro, porque a Lei já é fresca, ela não come qualquer tipo de ração. E aí tem tudo isso, enfim. E a gente conseguiu, a gente deu vacina pra ela no começo de julho. Foi um evento. Ela ficou muito nervosa, não era a médica que ela tava habituada, né? Mas a gente conseguiu dar a vacina pra ela.
A vacina ia cortar a unha, mas ela também não deixou. Enfim, mas essa meta a gente conseguiu bater. É uma meta que vai se repetir pelos próximos 2 meses, pelo menos, porque são 3 vacinas. Aí a gente teve a meta dos 1.000 irmãos. Não bati também. Faltam 221, salvo engano. Mas eu também não fiz um plano estratégico pra alcançar, né? Eu tava mais focada na última meta, que foi terminar o meu grid profissional. Na minha última meta que tá mostrando no post, né? Terminar o meu grid profissional. E eu consegui terminar meu grid profissional. Atualmente eu tô satisfeita porque antes eu não tava com um perfil profissional no Instagram. Eu tava com meu perfil pessoal e as pessoas não sabiam que eu tinha mudado de profissão. Porque eu tava mostrando no meu antigo TikTok. Aí eu só mostrava porque justamente eu ainda não tava 100% determinada a mostrar. Não tava tão claro pra mim. Mas aí eu obtive a clareza, terminei meu grid profissional. As pessoas estão sabendo que eu não sou mais da área do direito. E agora eu tô na área da comunicação. E assim, isso provavelmente vai se arrastar por uns próximos meses também, que nem todo o conteúdo que eu publico, nem todo o conteúdo que você publica chega até todos os seus seguidores. Ainda tinha gente que não sabia que eu tinha mudado de profissão, mesmo eu tendo postado no feed, nos stories, no Reels, enfim, no destaque. E eu também adicionei montar minha estratégia no TikTok. Isso foi mais pessoal, não postei porque surgiu depois, né? Porque quando eu fui montar o quadro, primeiro eu montei isso, depois eu montei um quadro. Aí eu falei assim, cara, pra mim o TikTok faz sentido. Eu queria muito já, mas eu falei, tem que estudar. E eu não pegava pra estudar porque eu ficava mais focada no Instagram. Mas tem uma diferença também, e enfim, a gente conversa sobre outro momento. Eu quebrei em uma única tarefa. Ou melhor, essa meta, eu tive uma primeira grande tarefa que era pesquisar sobre. Então, eu coloquei nomes que vieram na minha cabeça que poderiam me ensinar bem, porque eu aprendi o Instagram com essas pessoas e tô aplicando. E aí, transformei em pequenas metas. Inclusive, essa estratégia do TikTok, eu juntei com a estratégia do Instagram e montei um segundo quadro e dividi em 4 semanas para montar o meu grid no Instagram e para manter consistência no TikTok. E aí eu tô testando essas estratégias. Testei uma estratégia nessa 3ª semana, na 4ª semana, que é essa agora que vai finalizar um mês. Eu tô com um outro número de quantidade de vídeos e eu também vou testar para ver qual que é melhor, né, e tal. Primeiro, de forma mais objetiva, tá? Na 3ª semana, fiz um teste com a estratégia da Catherine Kafka. E aí ela publicou um vídeo no YouTube, não era inclusive um dos nomes que eu tinha colocado aqui pra pesquisar, como eles tinham feito pra crescer, mas foi uma pessoa que eu pesquisando, eu encontrei e vi muito sentido. Talvez mais sentido do que as outras, mais objetivo e mais estratégico do que as outras pessoas que eu tinha escrito. E nessa 4ª semana eu vou aplicar a estratégia do Gian, que é um social media muito conhecido no TikTok. Ele estourou no TikTok quando ele postou um vídeo que tinha fechado um contrato de social media por 15 mil. E aí, foi inclusive nesse vídeo que eu conheci. E tem algumas estratégias dele que eu aplico para ver se dá certo, tanto nas contas profissionais que eu tomo conta nas agências, tanto para o meu perfil pessoal. Enfim, essas aqui foram as minhas metas de julho. E para o agosto eu tenho outras em mente também, algumas que devem continuar, né? Porque aí a gente não tem como a gente fazer um plano que precise de uma consistência alta e que tenha atitudes pontuais, então tem que ser bem constante. Então provavelmente esse quadro aqui, algumas metas vão continuar e outras serão renovadas. Me siga lá no Instagram para saber as metas e também me acompanhar aqui para ver o resultado e como eu alcanço e se não alcanço. Até uma forma de você saber uma ideia também de que pode aplicar ou não. Nem tudo que eu aplico serve pra você, porque não é universal, né? Cada pessoa funciona de um jeito. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha, comenta também e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.